Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Levi Ribeiro Santos, bacharel em Ciências da Religião. Passar-vos aí a continuidade do sermão profético. A Grande Tribulação. Desenvolvimento. A Grande Tribulação, considerada como o desenvolvimento do sermão profético, teve como fundamento a destruição do templo, o princípio das dores. Então, no desenvolvimento do sermão profético, nós introduzimos agora a Grande Tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que aumentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque surgiram falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Bem, como nós vimos, o desenvolvimento do sermão profético está centralizado aqui na grande tribulação. Chama a atenção o versículo 15, que para os discípulos, que estavam ouvindo e que tinham feito esse questionamento a respeito dos sinais da vinda de Jesus e da consumação do céu. Para eles foi fácil entender, para nós há uma certa dificuldade, mas trabalhando no versículo 15, dá para a gente trabalhando no versículo 15 com fundamento na escatologia geral, dá para nós nos situarmos no tempo e no espaço, no sermão profético, que é a continuação das 70 semanas, é o desenvolvimento da visão e da profecia, que foi dada ao profeta Daniel. Então, quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, primeiro temos que identificar, ver o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Observando Daniel 1:1, combinado com 2 Reis 24, a gente vai poder ver o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. O versículo 1 do capítulo 1 de Daniel vai nos arremeter a 2 Reis 24, e 24 primeiro e terceiro, e 2 Reis 24 primeiro e terceiro vai nos arremeter a 2 Reis 21:2. Vejamos. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Nos dias de Joaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele. E ele, por 3 anos, ficou seu servo. Então se rebelou contra ele. Com efeito, isto sucedeu a Judá por mandado do Senhor, que
que o removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés. O reinado de Manassés de Judá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Identificado o abominável da desolação no lugar santo de que falou o profeta Daniel. O profeta Daniel estava falando da rebeldia de Joaquim, do rei Joaquim, e do pecado de Manassés, no tempo que este havia reinado em Judá. No seu tempo, ele fez segundo as abominações dos gentios. Então, identificado o abominável da desolação no lugar santo: rebeldia de Joaquim, idolatria do rei Manassés. Nós situamos aqui a escatologia em sentido amplo. Agora, devemos nos fundamentar na escatologia em sentido estrito. A escatologia em sentido estrito. No contexto atual, para nos detectarmos, para que nós possamos ver o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo. No contexto atual, devemos considerar Êxodo, capítulo 20, Êxodo capítulo 20, versículo 2 e 3, que diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Então, no contexto atual, considerando esses dois versículos, Êxodo 20, versículo 2 e 3, por interpretação analógica, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, que ele entenda, subentende-se tratar-se do dogma cristão conhecido como Trindade, que significa, primeiro gênero, substantivo feminino, trata da união de três pessoas distintas. O dogma da Trindade, o dogma cristão da Trindade, trata da união de três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em um só Deus. A segunda definição, por extensão, o dogma da Trindade significa divindade tríplice nas religiões pagãs. Então, no contexto atual, considerando Êxodo capítulo 20, versículo 2 e 3, e considerando interpretação analógica, com fundamento nesse versículo, esses dois versículos, e no que significa o dogma da Trindade, caracteriza o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, caracteriza a idolatria, rebeldia e idolatria atual, Mateus 24:15, quando pois vides o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Então subentende-se, que no contexto atual, o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, subentende-se que na atualidade o que significa o abominável da desolação é esse dogma que une três pessoas distintas em um só Deus, e que significa divindade tríplice das religiões pagãs, que caracteriza idolatria. Mateus 24:15,
Êxodo 20, 2, 3, combinado com o Dicionário Aurélio Básico, edição Nova Fronteira, página 650. Então, expressamente, o Espírito declara, né, em Romanos capítulo 1, 23, que mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Mas Deus é único e todo-poderoso. Então mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Mas todavia, Deus é único e todo-poderoso. Fundamenta em Romanos 1,3, Isaías 43, Isaías 43, versículo 10. Em diante. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz. Ouvi. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Isaías 44, 6 a 8. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há, como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que eu declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vos fiz ouvir? Não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Não há outro Deus além de mim. Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Louvado seja o nome do Senhor. E em perfeita harmonia com o ponto alto do sermão profético, a grande tribulação, devemos observar a abertura do sexto selo. Guarda a harmonia direta com o ponto alto do sermão profético, a grande tribulação. O sexto selo. Guarda a harmonia direta também a sexta trombeta. Guarda a harmonia direta também o sexto flagelo, porque guarda a relação de intertextualidade, relação de continuidade da visão e da profecia dada ao profeta Daniel no capítulo 9. Pois esses textos se referem também a período de grande tormenta, de grande tribulação, de angústia, se refere ao contexto de idolatria, ao contexto de rebeldia contra o Senhor. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue.
As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos. Os montes disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? A sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se acham preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam danos. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que não pode ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, como a gente pode ver, a sexta trombeta guarda relatividade e continuidade da quinta trombeta, porque aqui na quinta trombeta foi dito que não e foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes dito também que não os matassem. Poderia causar dano, mas que não poderia matar as pessoas que não tinham o selo de Deus sobre a fronte. Só que aqui na sexta trombeta, eles já saem recebendo ordem para matar essa parte dos homens. Essa parte dos homens, né? A sexta trombeta já dá ordem para que esses 4 anjos que se achavam preparados, né, para o dia, o mês e para o ano, eles receberam ordem para que matassem essa parte dos homens. Aqui já disse que não era para matar, na quinta trombeta não era para matar, era apenas para atormentar. Então, guarda continuidade, guarda relatividade com os clímax do sermão profético, que é a grande tribulação. Guarda relação de intertextualidade, de continuidade e de concordância, porque se refere à rebeldia e se refere à prática da rebeldia, à prática da idolatria. Vejamos o sexto flagelo. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes,
para que não diminua e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Sexto selo, sexta trombeta e sexto flagelo guardam relação de intertextualidade e de continuidade e também de concordância com relação ao tema apresentado em Mateus 24, 15 em diante, e a abominação da desolação no lugar santo, que falou o profeta Daniel, quem lhe entenda, que se refere à idolatria, à rebeldia do rei Joaquim, à idolatria de Manassés, e contextualizando no tempo atual, significa dogma cristão, né, da Trindade, que significa, que trata da união, de três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em um só Deus. E por extensão significa divindade tríplice nas religiões pagãs, e por conclusão dá para entender, quem lhe entenda, significa idolatria. Posto que Romanos, capítulo 1, versículo 25, diz que mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Considerando que Êxodo diz expressamente: não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem ou semelhança, imagem de escultura ou semelhança alguma do que exista em cima no céu e nem aqui na terra, no sentido de o fazer, no sentido de fazê-los para ser adorado, no sentido de fazê-los com a intenção de que seja como Deus. Não os adorarás e não os servirás, porque Deus é todo-poderoso, Deus é único, Ele é o Senhor.